registrar a frequência de vocês aí no chat. Bom, pessoal, então começou a gravação. Por favor, registre a presença de vocês aí no chat, para que vocês não sejam prejudicados no futuro, certo? Então, mais um dia do nosso curso de Lógica e Matemática, no curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O assunto de hoje é que é dedução, que ainda faz parte do contexto da dedução natural. Ele vai encerrar essa parte da dedução natural. Isso é a última parte que a gente vê sobre esse assunto. E no segundo tempo eu vou resolver algumas questões da lista que eu havia passado para vocês. Irei fazer alguns comentários e também fazer uma breve revisão do que a gente já viu até agora. Fala, Vitor. Ei, professor, você lembra que na semana passada você deixou uma coisa aí? Eu consegui fazer em 11 linhas que você falou. Você lembra? Pois depois tu me manda, Vitor, por favor. Certo? Certo. Pode fazer uma foto e manda o JPEG lá pelo grupo, né? Ou se quiser mandar por Lá, e-mail, lá caso no você... sistema acadêmico? Beleza, eu Não, tô pelo sem sistema celular no acadêmico não, momento. Márcio. Pelo grupo lá do Ah, WhatsApp, beleza. Quando eu beleza? recuperar meu Ou celular, tu eu manda pro mando. meu e-mail institucional, certo? Se você Beleza, não quiser que os beleza. coleguinhas vejam sua resposta. Não, que é isso, rapaz. Ah, Eu tava então aqui pra pronto, socialize compartilhar lá mesmo. com todo mundo. Tranquilo? Bom, gente, vamos aqui para nossa tela das respostas, certo? E vamos lá. Seguinte, ó. Nossa primeira perguntinha, ela era um pouco confusa, certo? O enunciado era um pouco confuso, mas eu vi aqui que vocês mataram a pau, né? Então, permite validar o argumento φ logo psi condicional beta, né? A partir da demonstração formal da validez do argumento φ conjunção psi logo beta. Então, nesse caso aí, esse enunciado ele está colocando o quê? A demonstração condicional, certo? A demonstração condicional, que é um dos assuntos da nossa aula de hoje, eu vou abordar com mais aprofundamento no segundo tempo, certo? Mas eu queria só explicar para vocês que esse enunciado aqui, ele está se valendo de algumas equivalências, certo? Então, mais do que nunca, eu preciso que vocês, cada vez mais, compreendam bem a questão das equivalências. Por exemplo, você olha para uma condicional, certo? Como é que eu posso representar uma condicional tendo somente o conectivo da negação e o conectivo da disjunção? Isso é muito tranquilo. Você simplesmente nega o antecedente e coloca o conectivo da conjunção. Então, você faz ali a equivalente da condicional. Não esqueçam jamais que quando a gente fala de equivalências de fórmulas, nós estamos tratando do aspecto semântico, certo? Então, você vai ter fórmulas com estruturas diferentes, certo? Com sintaxe diferente, mas o mesmo valor lógico. Espera aí que o Gilberto tem uma pergunta aqui. Minha placa de vídeo deu pau no meio do quiz. Isso, Gilberto. Já que deu problema, então o que é que vai acontecer? Eu vou colocar 0 lá no teu quiz de hoje e tu vai para a segunda chamada, certo? Não sei se você chegou no início da aula, mas eu já tinha comentado que semana que vem eu já devo colocar para vocês o calendário, o dia que eu vou realizar a segunda chamada dos quiz, a primeira bateria de segunda chamada, certo? E vai ter uma segunda bateria no final do semestre, tá bom? Bom, então vamos lá, demonstração condicional, beleza? Então, ó, não esqueçam jamais. Quando é que eu posso aplicar a demonstração condicional? Quando a conclusão do meu argumento é uma condicional. Ah, professor, mas a conclusão do meu argumento é uma disjunção com o primeiro disjuntivo negado. Eu posso aplicar demonstração condicional? Pode, porque você sabe que uma disjunção com o primeiro disjuntivo negado é equivalente a uma condicional, certo? Só lembrar daquelas regras de substituição, beleza? Então, é sempre bom você ter em mente isso daí, tá bom? Vamos lá, adiante. Na demonstração por absurdo, começamos negando uma das premissas e prosseguimos até encontrar uma contradição. Tá errado por quê? Porque vejam bem, na demonstração por absurdo, ou também chamada de demonstração indireta, você nega a conclusão, certo? Aí essa conclusão, você vai colocar ela como premissa assumida, e você vai desenvolvendo a dedução natural até que você encontre uma contradição. Essa contradição vai ser na forma de quê? Você vai encontrar um átomo e a negação desse átomo. Professor, o que é um átomo nesse caso, nesse contexto da lógica proposicional? É simplesmente uma fórmula que tem apenas um símbolo proposicional. Por exemplo, você tem um P, né, um P.
certo? O símbolo proposicional P, ele é um átomo? É. O símbolo proposicional não P. Então, você, na mesma dedução, você encontrou P e não P. Então, você pode aplicar a regra da conjunção, né? Fazer uma conjunção desses dois, e aí você tem uma contradição. E todo mundo aqui já está bem sabidinho com relação ao princípio da não contradição, que inclusive a gente discutiu lá no nosso grupo da disciplina lá no WhatsApp. Foi bem bacana aquela discussão, certo? Entendido? Então, não esqueçam, demonstração indireta ou demonstração por absurdo, a gente nega a conclusão e vai desenvolvendo a dedução até encontrar um átomo e a negação desse átomo, certo? Beleza? Bom, às vezes, e isso daí vai ser um dos exemplos que a gente vai trabalhar no segundo tempo, não é preciso a gente descer ao nível dos átomos. A gente pode encontrar, de repente, uma fórmula molecular. Né? O que é uma fórmula molecular? É aquela que é composta por símbolos proposicionais, por conectivos, enfim, ela é além de um átomo. Né? E aí eu posso encontrar uma fórmula molecular e a negação dessa fórmula. Então, nesse caso, eu posso parar o meu processo de dedução natural, porque eu já encontrei a contradição. Beleza? Mas isso a gente vai ver no segundo tempo. Eu tenho um exemplo preparado para comentar com vocês. Próxima pergunta. A regra da simplificação pode ser aplicada N vezes em uma linha, dado que N é a quantidade de variáveis proposicionais. Muito fácil isso daí, né? Estou vendo aqui 93% de vocês acertou. Parabéns, né? Talvez os dois que pisaram na bola tenham se confundido, né? Com a regra da simplificação com a regra da conjunção, certo? Não esqueçam jamais. Na regra da simplificação, nós temos uma conjunção, ele pode ter N conjuntivos, e aí nós podemos aplicar a regra várias vezes, N vezes. Então, a quantidade de conjuntivos que tiver, eu posso aplicar naquela regra, certo? Ou seja, eu posso, de repente, desmembrar uma conjunção com vários conjuntivos. Na regra da conjunção, não esqueça, na regra da conjunção, eu tenho átomos, eu tenho fórmulas, e eu posso deduzir uma conjunção daqueles átomos. Certo? Então, essa é a grande diferença. Na simplificação, eu tenho uma conjunção e deduzo átomos. Na regra da conjunção, eu tenho átomos, ou até mesmo fórmulas moleculares, e posso deduzir uma conjunção. Beleza? Bom, vamos adiante. Para verificar a validade de um argumento através da dedução natural, aliás, verificar a validade de um argumento através da dedução natural é menos mecânico do que o uso da tabela verdade. Perfeito, né? A dedução natural tem essa característica. Até a dedução natural é bem menos mecânica do que a tabela verdade. Porém, como nada é de graça, como não existe almoço grátis nesse mundo, onde é que a gente perde na dedução natural? Perde entre aspas. É porque na dedução natural existe muito mais raciocínio, certo? Exige que você saiba por onde começar. Muitas vezes não está muito claro qual é a regra que a gente vai aplicar, seja uma regra de inferência, seja uma regra de substituição, certo? Muitas vezes é preciso a gente aplicar uma regra de substituição apenas a parte de uma das premissas. Enfim, é um processo, do ponto de vista computacional, mais oneroso, certo? Ele é mais caro do ponto de vista computacional. E, ao contrário da tabela verdade, na dedução natural ainda não existe um algoritmo que você possa utilizar, e aí esse algoritmo vai fazer a coisa por você, digamos assim. Certo? A tabela verdade, você já deve ter percebido, né, que ela é perfeitamente algoritmizável, certo? Bom, vamos adiante. Opa! Qual a sequência de deduções que prova a validade do argumento abaixo? Vi aqui que a maioria acertou. Preciso dar uma olhadinha lá na figura, porque infelizmente o Forms não mostra figuras aqui nas respostas. Mas isso é rapidinho a gente vê. Então, turma, vamos lá. Ó, nós temos 3 premissas, né? Todas 3 são condicionais, e temos, temos aqui P conjunção S, né, também é premissa, e está dito aqui que foi por negação absurda, né? Então, há aqui as 3 condicionais, certo? Então, a gente começa a prestar atenção quais é as estruturas que a gente tem, para poder a gente ter uma ideia de como é que a gente vai começar. Como eu sempre falei para vocês, o mais complicado na dedução natural é como começar, né? Muitas vezes, depois que você gasta um bom tempo pensando, refletindo, tentando entender como é que você vai começar a dedução natural, né? Depois que você começa, pronto, aí o start está dado
e aí beleza, é só correr para o abraço. Então, nesse caso aqui, nós tínhamos a primeira aplicação da regra da simplificação. Então, quais são os comentários que a gente pode fazer? Ora, geralmente, quando você se depara com um sequente e tem conjunções onde você pode aplicar a regra da simplificação, geralmente é a primeira coisa que você faz, certo? Porque aí você já vai desmembrando átomos e que esses átomos podem ser utilizados, como, por exemplo, na aplicação de modus ponens, modus tollens, certo? Ou silogismo disjuntivo, ok? Então, a regra da simplificação, como o próprio nome diz, ela vai simplificar uma determinada forma, certo? E muitas vezes, no trabalho de dedução natural, você precisa partir de uma simplificação para chegar até essa conclusão. Bom, o segundo passo, né, era aplicar modus ponens. Então, veja bem, ó, logo em seguida a aplicação de uma regra da simplificação, a gente já aplica modus ponens, que é uma regra que geralmente nós aplicamos a partir do produto de uma regra anterior, em geral, simplificação, certo? Logo em seguida temos outra simplificação, e aí vem aquela questão. Professor, eu preciso aplicar a simplificação repetidas vezes até desmembrar toda uma fórmula? Não necessariamente. Pode ter situações em que você tem ali uma conjunção, aí você precisa aplicar somente uma vez a regra da simplificação. Ou seja, na dedução natural, infelizmente, como não é algoritmizável, não existe assim uma receita, uma receita de bolo que você vai seguir toda vez que você vai trabalhar com dedução natural, você vai seguir aquilo ali. Não é. Cada caso é um caso. Essa é a parte mais complicada da dedução natural. Mas vocês haverão de concordar comigo que o processo é relativamente tranquilo. É bem menos trabalhoso do que a tabela verdade, certo? Bom, logo em seguida a gente aplica uma dupla negação, né? Depois da dupla negação, modus tollens. Então, você vê que entre a aplicação de uma regra e outra, né, nós vamos o tempo todo procurando simplificar o processo, né? E, por fim, o silogismo disjuntivo, beleza? Bom, quando trabalhamos com as regras de inclusão e exclusão de conectivos apresentadas no vídeo, né, do dia 24 de maio desse ano, demonstração condicional e prova absurda, parte 2, não é necessário eliminar as hipóteses assumidas. Totalmente falso. Bom, a dedução natural, a partir das regras de inclusão e de exclusão de conectivos, como eu havia falado para vocês na gravação dessa aula, ela é, digamos assim, o processo básico, né? Então, a partir dessas regras de inclusão e de exclusão de conectivos, é que os lógicos criaram as regras de inferência que a gente tem trabalhado bastante, certo? Aquelas 10 regras de inferência, juntamente com aquelas 10 regras de substituição, ok? Bom, as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, elas constituem um conjunto bem menor, vocês haverão de concordar comigo com isso, certo? É bem menor do que você, entre aspas, decorar 20 regras. Porém, vocês devem ter percebido lá nas gravações dos vídeos que aplicar essas regras de inclusão e de exclusão de conectivos é um pouco mais trabalhoso, certo? Então, quem não percebeu isso, por favor, volte lá nos vídeos e preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Bom, e aí o que é que acontece? Quando a gente aplica as regras de inferência ou as regras de substituição, como a gente vai trabalhar no segundo tempo, nós temos uma espécie de atalhos, né? Então, isso facilita bastante o trabalho da gente no processo de dedução natural. Ok? Bom, qual é o melhor método? Não existe essa de melhor método, certo? Mas é interessante que vocês conheçam os métodos, né? Principalmente pode haver situações em que pode ser cobrado de vocês a utilização de um método específico, né? E aí você já está sabendo usar todos eles, né? Então, o método da inclusão e da exclusão de conectivos, ou o método das regras de inferência e regras de substituição, são métodos utilizados, empregados na dedução natural. Isso é fato. Beleza? Bom, aqui tem um enunciado bem grande. Sejam as seguintes descrições de regras de inferência da dedução natural. 1. Quaisquer duas proposições aceitas como verdadeiro podem ser combinadas por meio de uma conjunção. 2. Permite deduzir a negação de P a partir de P condicional Q e da negação de Q. Dadas duas condicionais, P condicional Q e Q condicional R,
deduzimos uma terceira condicional P, condicional R. Essas descrições referem-se, respectivamente, a que regras de inferência? Bom, nesse caso aí, o que é que eu fiz? Eu simplesmente descrevi textualmente 3 regras de inferência, né? Então, no caso, a regra da conjunção, a primeira, logo em seguida, modus tollens, e por último, silogismo hipotético. Gente, não confundam jamais modus tollens com modus ponens. No modus ponens e no modus tollens, nós temos como premissa uma condicional. A diferença é a segunda premissa. No modus ponens, nós temos como segunda premissa o antecedente da condicional e a gente deduz ou infere o consequente dessa condicional. E no modus tollens, nós temos o consequente dessa condicional negado como segunda premissa, certo? E o que é que a gente vai inferir na regra modus tollens? A negação do antecedente, certo? Então, por favor, não esqueçam disso jamais, porque é muito comum a gente se confundir e misturar modus tollens com modus ponens, certo? Isso é muito comum. Mas com a prática, com a realização de exercício, vocês não vão mais cometer esse erro, beleza? Então, vamos adiante. Entre as regras de inferência apresentadas no vídeo, né, da aula do dia 2 e as regras de inclusão e exclusão de conectivos, podemos estabelecer alguns paralelos. Pronto. Esse ponto também foi muito importante durante esses 2 vídeos, certo? Porque, nesse caso, eu mostrei para vocês lá que uma regra como modus ponens, de onde é que ele surgiu? Né, surgiu da regra de exclusão do conectivo acondicional nesse processo, certo? E, enfim, várias outras regras. Por exemplo, a regra da simplificação, ela tem um paralelo lá nas regras de inclusão e de exclusão, que é justamente a regra da exclusão da conjunção, certo? As regras de inclusão e exclusão são muito simples, né? Você tem basicamente 2 conjuntos de regras, um conjunto de inclusão e um conjunto de exclusão. A maneira como você aplica cada uma dessas regras, as particularidades, é que são um pouco mais complicadinhas, certo? Mas em quantidade de regras é bem menor. Ao passo que, quando você trabalha com regras de inferência, foi apresentado para vocês 10 regras. E também tem mais 10 regras de substituição. Então, ao todo, você tem aí um conjunto de 20 regras de inferência e de substituição. Ao passo que, quando você trabalha somente com as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, você tem ali um conjunto menor, porém, um pouco mais trabalhoso. Como eu já havia dito, não existe almoço grátis nessa vida. Então, vamos lá. As opções corretas: exclusão da conjunção e simplificação, certo? Então, a regra da simplificação, ela tem um paralelo com a exclusão da conjunção, exclusão da condicional em modus ponens, e a conjunção e inclusão da conjunção. Então, são essas 3 regras que você encontra um paralelo lá nas regras. Fala, Pedro. Professor, por que modus tollens e a exclusão da condicional não estão relacionadas? A primeira alternativa. Boa pergunta, meu caro. Porque é o seguinte, no caso da modus tollens, você tem a negação do consequente, certo? E na regra de exclusão do conectivo, né, da condicional, você pode observar que ele não trabalha com a negação do consequente, certo? Então, a gente pode dizer assim, que, de certa maneira, a regra modus tollens, né, é uma abreviação de um processo mais trabalhoso de você excluir o conectivo da conjunção, aliás, da condicional, certo? Como eu já tinha dito para vocês, muitas dessas regras de inferência, elas são atalhos, são abreviações de um conjunto de procedimentos que você precisaria fazer se você fosse aplicar somente as regras da inclusão e da exclusão, correto? Dos conectivos. Eu acho que num dos vídeos de aula, não sei se foi do semestre 2020.1 ou .2, eu até mostro um exemplo, né, de como é que a gente poderia, como é que a gente, através da regra de inclusão e de exclusão, a gente prova uma das regras de inferência, algumas regras de inferência. Aí vocês vão ver como é bem mais complicadinho, certo? E aquela coisa, alguns autores de livros de lógica matemática trabalham somente com regras de inclusão e de exclusão, certo?
Você pega aí um autor mais clássico e ele vai trabalhar só com essas regras. Esses autores mais contemporâneos, né, eles já procuram trabalhar com regras de inferência e com regras de substituição, porque de uma certa maneira acaba facilitando o trabalho da gente. Qual é o trabalho? É verificar a validade do argumento. Ora, se eu tenho ali um conjunto de regras que eu vou verificar a validade do argumento com muito mais trabalho do que com aquele outro procedimento, né? Então, de uma certa maneira, é melhor a gente procurar um caminho mais fácil. Não que seja um indicativo de preguiça, né? Então, digamos assim, reduzir o custo computacional da coisa. Beleza? Deu para entender, Pedro? Fala, Pedro, novamente. E, professor, não deu muito não, porque eu acho que indiretamente modus tollens está relacionado com a exclusão da condicional, né? Mesmo que indiretamente. Então a alternativa estaria certa, não é não? Não estaria certo, Pedro, por conta da estrutura. A estrutura da regra de exclusão de conectivos não admite um dos átomos negados. É só isso, certo? Para nós pode parecer assim uma banalidade, mas é a questão da estrutura. Porque, como eu havia falado, essas regras de dedução, elas são regras sintáticas. Elas não trabalham com o componente semântico. Mas no segundo tempo, que eu vou fazer uma revisão com vocês, isso vai ficar mais claro, certo? Eu sei que no primeiro momento é mais difícil da gente aceitar essas coisas, mas é basicamente isso. Então, a estrutura da regra modus ponens é diferente da estrutura da regra modus tollens. Na estrutura de modus ponens, eu tenho uma condicional e um antecedente. Nenhum deles está negado. Ah, mas é só uma negação, é uma besteirinha. Não, para a lógica, não é uma besteirinha. Uma forma negada é completamente diferente de uma forma não negada. São dois objetos completamente diferentes. Ainda mais do ponto de vista estrutural. Beleza? Deu para compreender agora? Ah, pois tá certo então, professor. Agora Tranquilo. Não, cara, é super natural esse seu incômodo, certo? Eu não sei como é que vocês não implicaram muito com relação à questão do conectivo da condicional. Eu tive turmas que, quando eu apresentava o conectivo da condicional, a galera dizia: não, isso não tá certo, não, tá errado. E tal. E haja eu gastar saliva para explicar para eles: gente, aqui é o seguinte e tal, né? Mas isso faz parte, tá bom? Beleza? Bom, gente, vamos adiante aqui. Próxima. Um silogismo é qualquer inferência que tem exatamente duas premissas e uma conclusão. Super fácil, daí foi aquela questão que é para todo mundo acertar, mas não teve 8 pessoas que pisaram na bola. Talvez tenham achado que era uma casca de banana, porque eu não falei silogismo hipotético, silogismo disjuntivo, né? Falei só de silogismo de uma maneira bem geral, e aí espero que vocês não esqueçam jamais. Quando alguém falar para você, isso daqui é um silogismo, a primeira coisa que vocês vão ter em mente é o quê? É um argumento composto de duas premissas e uma conclusão. Beleza? Pronto, é simplesmente isso. O silogismo hipotético e o silogismo disjuntivo são tipos de silogismo. Fala, Vitor. Então, professor, o modus ponens também é um silogismo? Espera aí, calma aí. Se você pegar a condicional do modus ponens... Ah, sim, é um silogismo, certo? Entendi. É um silogismo, certo? Modus ponens, modus tollens são silogismos, certo? Por quê? Porque eles têm duas premissas e uma conclusão. O dilema construtivo e o dilema destrutivo, da forma como foi apresentado para vocês, não é um silogismo porque ele tem três premissas, certo? Entendido? Beleza? Podemos ir? Beleza. Acertei essa aí. Pronto. Eu fiquei pensando assim. Tranquilo. Eu acho que sim, então eu botei sim. Bom, vamos aqui. Dado P condicional Q como premissa e Q como segunda premissa e como conclusão P, essa estrutura denota... presta atenção. O que é que eu estou colocando aqui para vocês? Eu estou dizendo P condicional Q é uma das premissas, a segunda premissa é Q e a conclusão é P. Essa estrutura denota o quê? A princípio, muita gente pode ter achado e achou que era modus ponens. Só que a regra modus ponens, a estrutura é o seguinte: eu tenho uma condicional como premissa e como outra premissa eu tenho o antecedente da condicional. Nesse caso aqui, o que, meus queridos?
é o consequente da condicional. Ou seja, esse enunciado aí, na verdade, é uma falácia, certo? Não, ou seja, é um argumento que não é válido, ok? Por isso que a resposta correta era nenhuma das alternativas anteriores, certo? Entendido? Então, essa é a falácia do... Agora eu me perdi aqui, eu acho que vou pegar aqui no livro que o autor fala Ei, que professor, falácia é essa. se Diga aí, fosse irmão. não, se fosse não que, né? Aí seria modus tollens, se fosse não que. Isso, fosse não que, e a conclusão não P, ainda tem um detalhe, É, Vitor. tem que ter o não P também. Exatamente. Ó, aí vocês estão percebendo a importância de você ter muita atenção à estrutura da fórmula, à estrutura do argumento. Ninguém vai estar preocupado com o conteúdo do argumento, assim, o conteúdo das variáveis proposicionais, mas sim a estrutura da coisa. Beleza? Por isso que a dedução natural que foi apresentada para vocês, através dos métodos que eu apresentei, ele é um método sintático, porque o nosso foco é a sintaxe, né, a estrutura do argumento. Beleza? Semana que vem a gente vai trabalhar com o método semântico, e aí é super bacana. Né? Eu, particularmente, gosto mais dos métodos semânticos do que dos métodos sintáticos. Tava Beleza? analítico, né, pra semana? Isso, exatamente. Eu acho que o Vitor andou maratonando os vídeos de aula. Bom, gente, então ficamos por aqui nessa parte. Né? As notas foram boas, aqui as respostas de vocês. E agora vamos para aquele nosso tradicional intervalo de 10 minutos. E daqui a pouco, são 10h45, às 10h55 a gente está de volta. Beleza? Para aqui a gravação.